Quem são os cooperadores dos pais? O fato é, meus irmãos, independente, se você optou pela educação domiciliar, que Deus siga te abençoando, te fortalecendo para seguir fiel, mas você tem cooperadores. E o principal cooperador é a igreja local. Eu quero ler um texto para vocês, por favor. É o texto do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, quando ele diz assim, preste atenção. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Meus irmãos, qual é a comunidade mais importante para uma família educadora? Seja ela da educação domiciliar ou não, porque nós já partimos da premissa. É responsabilidade da família. Então assim, é até engraçado, para você ver. Qual é a família educadora? É a que faz educação domiciliar. Mas em teoria, como vimos aqui na escritura, toda família deve ser educadora. Porque nos foi dada essa responsabilidade. Mas veja, qual é a principal comunidade? É a comunidade do pacto, meus irmãos. Porque na comunidade do pacto, Deus proveu a igreja e as famílias com pastores e mestres que vão nutrir com a verdade, oferecer treinamento aos pais para o ministério da criação dos seus filhos. E a comunidade do pacto vai servir de encorajamento e de supervisão à educação das crianças. Então é muito importante que você entenda que a comunidade do pacto é a comunidade mais importante, porque eu vejo aos montes. Eu converso muito com o Emerson, que está nesse meio há muito tempo, e ele diz, tem muita família educadora que faz da comunidade de educação domiciliar, tem vários, graças a Deus elas fazem um excelente serviço, mas que fazem dessa comunidade a comunidade mais importante. Mas a principal rede de apoio, a principal cooperadora com a tarefa da educação deve ser a igreja local, meus irmãos. Por meio da igreja, os pais são instruídos, filhos e pais são nutridos, e então você tem apoio para a tarefa de educar os filhos na verdade. A verdade é pregada aqui. Pais e filhos são instruídos e nutridos para dar seguimento à missão da educação. Então, assim, é muito triste que você veja muitas famílias dedicadas a fazer o certo, mas negligenciando o papel que se deve na igreja. Tem famílias na igreja, eu já presenciei isso, que começam a fazer educação domiciliar e se isolam completamente. Se isolam da igreja local. Não fazem de seus pastores e mestres partícipes da instrução das crianças. Porque eu converso com as famílias e eu digo, olha, você é o principal professor, o pai. Você é o pastor da tua casa. Mas você não pode, como pastor da igreja, pastor da tua família, você não pode me privar de supervisionar, de participar da instrução do teu filho. Porque isso é dever da igreja local, irmãos. Isso é dever da igreja local. E aqui a gente entra também na questão da escola cristã, que é um sonho nosso. É um sonho nosso do Projeto Emanuel, um dia a gente poder servir de apoio e de cooperação para famílias que assim o desejam. Então, para se ter uma escola, eu não vou nem entrar, porque a autoridade aqui depois ele vai falar mais sobre isso, Mas, irmãos, não é qualquer tipo de escola. Nós precisamos ser muito exigentes se vamos confiar nossos filhos aos cuidados e à instrução de outros. Nós precisamos colocar nossos filhos em uma escola onde há, de fato, um currículo cristão. Não é um currículo onde a Bíblia ela entra como um apêndice, não. Há ligeiras menções à Bíblia, não. É um currículo que floresce da Escritura. Um currículo que vai instigar a piedade. Uma escola com professores piedosos, com professores tementes a Deus, que vão servir de apoio. Porque imagina, você coloca seu filho numa escola que se diz cristã, com a intenção de que o professor instigue teu filho a amar a verdade, a amar a Deus, e aí ele serve de pedra de tropeço. Ele é um obstáculo, ele vai na contramão do que tu está ensinando. Imagina que tragédia. Então, nós precisamos de escolas
realmente cristãs, irmãos. Com um currículo cristão, um currículo de piedade. Professores realmente cristãos. Uma cultura escolar de piedade. Porque não adianta você dizer, tem um colégio cristão, mas tem professores ímpios. Professores que não levam Deus em consideração no processo de conduzir a criança à verdade. Escolas que se dizem cristãs, mas com currículos semelhantes às escolas seculares. Isso é um problema. Então, se nós desejamos a cooperação de uma escola para formar os filhos da aliança, nós precisamos nos certificar de que esta é uma escola genuinamente cristã. Não pseudo-cristã, não de aparência cristã, mas genuinamente cristã. E eu encerro com breves aplicações. Me permita só mais um pouco da sua paciência. Primeiro, Pai, e eu me coloco na mesma posição que vocês. Meus irmãos, nós precisamos nos certificar de que a palavra de Deus está nos nossos corações. O chamado de Israel diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, amarás o Senhor todo o teu coração. Essas palavras que estão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Essa palavra não está no nosso coração. Nós vamos falhar miseravelmente nesse processo. Você tem que se certificar, de que temos o amor pela lei de Deus, que é dito no Salmo primeiro, antes do meu prazer, está na lei de Deus. Nessa lei medita de dia e de noite. A não ser que a lei de Deus esteja no teu coração, nós não vamos ser educadores que glorificam a Deus. E segundo, meu irmão, você precisa assumir essa responsabilidade. O que, infelizmente, nós percebemos na igreja são pais que se estendem na sua missão por muito tempo, irmãos. Negligência, indiferença. Entregando seus filhos a ímpios. Sem sequer assumir a responsabilidade pelo mínimo. Porque o mínimo que um pai de família tem que fazer é sentar-se à mesa para dar instrução do Senhor aos seus filhos. Fazer um culto domiciliar, meus irmãos. Dar exemplo. Porque se tu ensinas a verdade com a tua boca, mas com o teu exemplo tu desmantelas a verdade, a tua incoerência é pedra de tropeço. Então nós precisamos assumir responsabilidade, estudar a palavra. Você tem que sentar-se para conhecer a lei de Deus, para o bem do teu coração, mas lembrando que Deus confiou a ti a instrução dos teus filhos. Então você tem agora uma responsabilidade dobrada, cuidar da tua alma, alimentar a tua alma e velar pela alma dos teus filhos. Então você tem que estudar, meu irmão. Você não tem mais essa opção de tipo, não, eu não gosto, eu não quero. Meu irmão, senta. Lê a Escritura. Se certifica de que aquilo está no teu coração. Olha só quanta... Veja, irmãos, que tempo abençoado que nós temos, né? Vamos pensar na geração dos nossos pais. Nossos pais, eu me arrisco a dizer, não tem 10% do conhecimento e dessas dádivas que nós temos hoje. Irmão, você não pode ser ignorante quanto à fé cristã. Como pai, você tem que ser profundo. Você tem que ser conhecedor. Você não pode ignorar o tema da educação. O que é triste na igreja, você vê pastor, presbítero, líderes da igreja, anciãos, que desconsideram completamente a importância desse tema. Não tem problema. Manda a criança para a escola secular. Não tem problema não, ela vai sobreviver, como o pastor bem disse. Irmãos, educação não foi planejada para sobreviver. Educação foi planejada para formar. Então, quando você diz assim, eu sobrevivi, isso é uma tragédia, você tinha que falar isso chorando. Eu sobrevivi à educação pública, eu sobrevivi à educação secular. Meu irmão, a gente tem que chorar. Porque a educação foi feita para fazer de ti virtuoso, sábio, eloquente, culto. Então, nós precisamos assumir essa responsabilidade. E isso começa também com você ser membro de uma igreja piedosa. Você é membro de uma igreja cristã, de uma igreja piedosa, de uma igreja que nutre você com a sã doutrina, que o equipa para a sua missão como pai. Uma igreja que reconhece a importância da educação cristã. Você está numa igreja dessa? Uma igreja onde você é instruído,
encorajado, supervisionado. E por fim eu digo que nós precisamos apoiar iniciativas como essa aqui, meus irmãos. Definitivamente nós não fizemos isso aqui para tentar tirar nada de vocês, dinheiro, absolutamente nada. Mas, irmãos, quando surgem iniciativas como essa, nós precisamos apoiar. Porque a educação pactual, a educação das crianças, ela é uma extensão da grande comissão. Porque são essas crianças, com a lei de Deus no coração delas, que elas vão espalhar o nome e a glória do Senhor pela face da terra. Elas vão levar o evangelho às nações. Elas vão estender o domínio de Cristo de geração em geração. Se nós não nos preparamos, se nós não colocamos nosso joelho no chão, se a gente não intercede, se nós não apoiamos iniciativas como essa, há algo de errado na nossa compreensão da missão. Então eu encorajo você a sair da zona de conforto, a não tratar nunca mais esse tema com indiferença, e onde você estiver, você servir como fonte de contágio, para despertar pessoas para a importância da educação cristã. Irmãos, nós já cedemos muito terreno aos secularistas, e é hora de retomar. Vamos avançar por Cristo e pelo Reino. Amém?